Esta é uma mensagem pública e aberta ao excelentíssimo senhor presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro. Eu sou o major aviador reformado da Força Aérea, formado em 1978 na Academia da Força Aérea. Excelentíssimo senhor presidente da República, Vossa Excelência tem muito mais informações do que qualquer brasileiro. Nós confiamos, nós brasileiros, até quem é da oposição deve confiar no governo brasileiro, que está dando provas absolutas de bom governo. É claro que aqueles que tiveram as conveniências contrariadas por Vossa Excelência ou pelo governo de Vossa Excelência estão revoltados. Mas esse não é o problema. O problema maior é que Vossa Excelência era a única opção para salvar o Brasil das garras da esquerda e, consequentemente, do bandidismo que proliferava forte desde o primeiro dia do governo Fernando Henrique Cardoso. Que seja dito, e o povo sabe, a voz do povo é a voz de Deus. E o povo sabe muito bem quem são e quem foram os bandidos que estiveram no poder e ainda estão em alguns postos de aparelhamento do governo e outros que estão querendo voltar para perpetrar as ações que não conseguiram até então. Vossa Excelência não é o melhor homem do mundo, como Vossa Excelência mesmo diz. O seu governo tem falhas, sim, claro, como todo mundo, porque o erro faz parte da atividade humana, mas não conferimos em hipótese alguma erros contra o Brasil, ou falta de patriotismo, ou falta de interesse público, honestidade, etc. O povo brasileiro sabe disso. Só que o povo brasileiro é um povo muito bom e muito pacífico. E Vossa Excelência está colhendo os mais amargos frutos dessas pessoas que estão principalmente no STF, mas não só, esses canalhas que estão aí espalhados. E eu posso falar isso porque vejo dessa forma, e essa é a minha opinião, e ninguém vai mudar a minha opinião, que eles são canalhas. Todos os 11. E mais um outro monte de pessoas, ou várias pessoas. Mas para que eu estou falando ao presidente da República, caso ele venha a ouvir esse áudio? Duvido até que ouça, mas poderá ouvir. O problema muito sério é que o presidente da República terá que tomar uma decisão. E antes das eleições, porque depois das eleições não vai adiantar mais nada. Esses canalhas do STF que soltaram essa fera bandida aí, estão no firme propósito de impedir, já que não conseguiram derrubar, impedir que Vossa Excelência se reeleja. Não que Vossa Excelência seja o melhor homem do mundo, como já disse, mas é a única opção para salvar o Brasil. E Vossa Excelência terá forçosamente que tomar a decisão de fazer algo para impedir que as eleições sejam fraudadas, porque serão sim. Ninguém tem essa dúvida e tenho certeza absoluta, não poderá ter essa dúvida aqueles que forem concorrer a cargo eletivo, que serão fraudadas as nossas eleições. O TSE é corte de bandidos, assim como o STF e assim como outros tantos, estão no firme propósito de impedir a sua reeleição, porque querem voltar ao status quo da sua locupletação, o do roubo, etc, 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 que nós todos já sabemos. O povo brasileiro sabe tudo isso. É claro que tem uma minoria que quer se locupletar do status quo anterior, como vinha fazendo. Vossa Excelência terá que tomar essa decisão. Ou põe o povo na rua para marchar e de forma eficiente e eficaz contra esses dois órgãos bandidos, que é o Senado Federal e o STF. Um acoberta o outro. E estão todos, o Senado na grande maioria, e todos do STF, no firme propósito de impedir a sua reeleição e colocar como presidente aquele pústula de 9 dedos, que eu não ouso falar o nome dele,
porque é dar publicidade a esse cafajeste, esse safado, e outros da sua gangue. Se Vossa Excelência não fizer nada antes das eleições, depois das eleições não vai adiantar nada. E o povo brasileiro, que deveria ir para a rua para exigir tudo, não de maneira pacífica, não. De maneira pacífica, como fizeram até agora aqui, todas as manifestações, não vai resolver nada. Porque tanto os congressistas, que o senhor bem conhece, como esses homens de saia, e veja que eu não falei de toga, falei de saia, porque a toga é digna, e eles são indignos da toga, e portanto é saia. Eles estão numa condição de derrubá-lo ou impedir. É ruim uma intervenção? É. O país sofre, todos sofrem. Mas ou o presidente da República toma a iniciativa de ter uma intervenção federal antes das eleições e botar as coisas no devido lugar, de preferência com apoio popular, e aliás o povo sendo levado a isso, ou terá que usar depois as Forças Armadas. Força Armada nenhuma tem vontade de sair do quartel para fazer intervenção em lugar nenhum. Mas entre deixar o país cair na mão desses, me perdoe, desses desgraçados que vão acabar com o país, vão transformar isso aqui numa grande Venezuela, numa grande Argentina, que é uma opção, ou fazer a intervenção, obviamente, nós militares e o povo em geral não pode permitir isso. O povo tem essa obrigação sim, porque até 85 os militares deixaram esse país organizado, produtivo e eficiente, com algumas falhas que são naturais, claro. E de lá para cá, sem querer molestar os civis, mas foram eles que não tiveram um exercício salutar do poder, para não dizer outra coisa, e deixaram que acontecesse tudo o que nós já conhecemos. Portanto, a obrigação agora de consertar o país seria da população civil, ou como dizem, da sociedade civil. Militar não teria que entrar em ação, mas terá que entrar sim, ou para restabelecer a ordem, o progresso que nós merecemos, impedindo que as gerações futuras sejam desgraçadas, que percam as esperanças dos jovens desse país, ou então que nós tenhamos que fazer realmente uma intervenção. Se o povo não fizer, orientado e recolocado no caminho do progresso pelos militares, os militares terão que fazer gostando, querendo ou não. Porque nós não podemos permitir que este país, sob qualquer argumento, volte ao status quo anterior, da desgraça. Portanto, Excelência, fica na sua mão a decisão. E eu sei que o senhor vai agir, sei que o senhor vai decidir. Porque tivesse eu poder decisório, por exemplo, 4 estrelas no ombro, que graças a Deus ele não dá asas à cobra, então eu não fui general. Então, se eu as tivesse, eu já teria feito, eu já teria virado a mesa. Porque esses facínoras têm que ser contidos. Portanto, só tem 2 maneiras. Ou o povo vai para a rua, instados por Vossa Excelência, conduzido por quem de direito, e faz a revolução que tem que ser feita, seja ela pacífica ou não, dentro da lei ou não. Esse negócio de 4 linhas aí, presidente, é para quem tem respeito, é para quem tem maturidade profissional, maturidade social. Para quem não tem, não adianta 4 linhas. Bandidos não estão nem aí. Eles não estão preocupados com 4 linhas ou 8 linhas. Bandidos vão ser sempre bandidos. Eles não estão, eles são. Portanto, não se pode tratar desiguais com igualdade. Não se pode tratar bandidos com brandura. Brandura é para pessoas de bem. Eles não são. Portanto, presidente, ou faz, Vossa Excelência comanda o jogo e faz a intervenção e bota as coisas no devido lugar antes das eleições, ou nós entregaremos o país para esses facínoras. E aí, um pouquinho mais adiante, os militares terão que assumir e voltar para tirar o país do caos, que certamente irá para o caos. Não tenhamos dúvida disso.
Como disse antes, Vossa Excelência tem muito mais informações do que esse pobre mortal que fala. Mas tenho certeza absoluta que isto é uma necessidade emergencial brasileira. Verão que os filhos teus não fogem à luta. Assim espero que continuemos. Que Deus o proteja, que Deus proteja a nação brasileira e que dê o poder da sabedoria, da decisão aos homens que têm o poder decisório na mão, principalmente os que têm a força. Não se acomode, presidente. Esse pessoal do judiciário que veste saia não tem poder e nem força nenhuma. Esse pessoal que está lá no Congresso Nacional, com raras exceções, também não tem força nenhuma. Força tem o povo, o poder instituinte. Força tem o senhor que ganhou 58 milhões para fazer o que tem que ser feito. O governo tem que ser respeitado, mas às vezes temido também. Muito obrigado e desculpa esse pobre mortal ter a pretensão de falar ao presidente da República.